O Brasil, ele não é. O Brasil, então, a gente viu que ele foi. O Brasil se tornou no século XIX, o Brasil, o café se tornou o principal produto de exportação do Brasil durante o século XIX, mas o café ele não era o único produto de exportação. Né? Na verdade, a gente vê, e aí pegando lá na página 42 do material de vocês, a gente viu que enquanto o café e a modernização elas tomavam conta do Sudeste, o restante do país ele conhecia uma realidade bastante distinta, uma realidade bastante diferente, porque no sertão e no agreste nordestinos o panorama socioeconômico ele já era crítico. Aliás, o sertão e agreste nordestinos eles têm essa característica crítica, especialmente a questão climática, há muito tempo. Na verdade, isso não é uma questão de agora, na verdade é uma coisa já por causa, eu não entendo o porquê da questão, por que há uma região tão seca, mas enfim, os sertanejos, eles se dedicavam basicamente à criação de gado e a agricultura de subsistência. E assim, ó, turma, no sertão, como é muito, no sertão nordestino, no agreste nordestino, como é uma região muito seca, não tem como você fazer uma agricultura extensiva, certo? É muito arriscado, enfim, em algumas regiões do sertão nordestino é inviável você querer produzir mais do que o necessário. Então as condições elas acabam sendo desfavorecidas, certo? E aí é claro que por causa das secas na região do Nordeste, no Nordeste, no Agreste, no Sertão, ali, então, isso desencadeou fortes movimentos migratórios no final do século XIX, principalmente para a região norte do Brasil. Olha o que tu está fazendo aqui. Principalmente no século XIX, né, gente? No final ali do século XIX, principalmente para a região da Amazônia, né? Então a gente vai ver muito forte no final do século XIX uma grande leva de imigrantes do Nordeste em direção à Amazônia para trabalhar na extração do látex das seringueiras e também, é óbvio, na busca de melhores condições de vida. Né? Então, isso é uma coisa que acaba acontecendo ali nesse período do Segundo Reinado, essa migração para a Amazônia de nordestinos. Então, assim, né? Mas por que do látex? Né? Por que do látex ali? Por que largar uma situação que já era complicada no Nordeste e se embretar nas matas amazônicas? Bom, turma, porque é o seguinte, né, gente, no final do século XIX, especialmente a partir da década de 1870 para diante, o látex ele vai carregar uma importância muito grande. Bom, os indígenas exploravam os seringais, explorada pelos indígenas e conhecida pelos europeus desde a chegada ao território brasileiro, a seringueira ela se tornou uma fonte de riqueza importante no século XIX, quando, após a descoberta do processo de vulcanização da borracha pelo estadunidense Charles Goodyear, sim, gente, Charles Goodyear é aquela marca de pneus e correias automotivas que existe aí já então há bastante tempo. O Charles Goodyear, lá em 1839, ele desenvolve um tratamento químico à borracha natural que consiste na adição de enxofre à composição da borracha, tornando ela mais resistente e flexível, certo? Então aí com a vulcanização da borracha, né, com esse processo aí que o Goodyear faz, inicia-se um surto de exploração do látex, principalmente a partir da década de 1860, especialmente por causa do seu uso nos chamados pneumáticos, que é o pneu, na verdade, né, o pneu automotivo. Com o uso dos pneumáticos nas novas indústrias automobilísticas, a demanda pelo produto cresce ainda mais. E aqui uma explicação um pouco de química sobre no que consiste essa vulcanização, que é o seguinte, turma, quando a gente fala sobre o processo de vulcanizar a borracha, você acrescenta enxofre à borracha natural, você atribui uma resistência a ela, né, e uma flexibilidade. Porque assim, a borracha natural, sem o processo de vulcanização,
No calor, a tendência dela é derreter. E no frio, a tendência é ressecar e esfarelar, né? Endurecer e esfarelar. Então, o que acontece? A borracha acrescentada de enxofre, nesse processo que a gente chama de vulcanização, ela fica mais resistente às variações climáticas. Então, é por isso que quando você sai de automóvel num dia frio ou num dia muito quente, o pneu do carro ele não vai nem se esfarelar e nem derreter. Certo? Então é justamente para isso que se faz esse processo de vulcanização. É claro que inicialmente o extrativismo do látex ele vai pegar aquela região ali de Rondônia, não tanto, mas principalmente no Amazonas, e lá no final do século XIX, daí já pegando quase no fim do Segundo Reinado, início da República, esses migrantes que viviam na região da Amazônia, eles vão avançar território vizinho adentro e aí vão acabar ocupando os seringais da região que hoje é o estado brasileiro do Acre. O Acre que depois ele acabou sendo a região do Acre, a gente vai estudar isso no ano que vem, o Acre que inclusive chegou lá em 1899, um cara que ocupou aquela região chegou a proclamar a independência do Acre. Sim, gente, o Acre chegou a ser um país uma época, certo? O Estado independente do Acre. O problema é que esse país, Estado independente do Acre, ele foi reconhecido por um total de 0 nações. Né? Ninguém reconheceu o Acre, porque ali havia uma disputa entre Brasil e Bolívia, e aí essa questão do Acre, por exemplo, ela vai se resolver lá em 1903, com o Tratado de Petrópolis, que aí o Brasil compra o território do Acre e da Bolívia. Né? Então, só uma curiosidade aqui, assim, o Acre existe, ele não é fruto da nossa imaginação. Então, é uma brincadeira que a gente faz sempre com os acrianos. Bom, tudo bem. Outra atividade econômica bastante importante, que mesmo não tendo aquela importância que se tinha anteriormente no período colonial, é o açúcar. Né? O açúcar que continuava sendo produzido na sua grande maioria na região Nordeste e que continuava a ocupar um lugar importante na pauta de exportações brasileiras durante o Segundo Reinado. O açúcar, na verdade, ele tem aquela produtividade muito alta durante o período colonial, mas no primeiro reinado e no segundo reinado, ele vai diminuir essa importância aqui, porque assim, diante da concorrência da produção do açúcar de beterraba nas Antilhas e em outros países, como por exemplo lá na França hoje, sim, assim, na verdade é açúcar de beterraba, eu nunca consumi açúcar de beterraba, não sei como é que é, mas normalmente quando vocês pensam em beterraba, vocês pensam naquela raiz de tom bem roxo, né, um roxo bem escuro, mas existem outras variedades de beterraba. A beterraba que é usada para produzir o açúcar é uma variedade branca. Tá? Então, realmente, quando vocês comem beterraba cozida, sem temperar ela é meio adocicada, né, gente? Então, dá para fazer açúcar de beterraba também, o açúcar da beterraba roxa. Eu nunca vi ninguém fazendo, mas vamos ver se alguém um dia faz. Bom, o que acontece, né, turma? Diante da concorrência do açúcar de beterraba nas Antilhas e em outros países, os lucros gerados pelo açúcar brasileiro diminuíram, dificultando os investimentos na modernização dos equipamentos. Então, assim, você pega, por exemplo, a produção de açúcar lá no século XIX, usa basicamente o mesmo processo produtivo desde lá o século XVI, XVII, XVIII. Então, isso também é uma problemática da cultura açucareira. E, de um modo geral, a produção açucareira continuava presa, então, ao trabalho escravo e a esses métodos tradicionais, então a produção açucareira no Nordeste ela acaba entrando em crise. E assim, turma, uma das coisas que eu acabei, lá no começo do ano, não fazendo associação para vocês, é que, por exemplo, a cultura da cana-de-açúcar, eu falava para vocês lá no começo do ano, ela foi a grande responsável por uma grande parcela do desmatamento da vegetação que a gente conhece como Mata Atlântica. Por quê? Para poder alimentar as fogueiras
que faziam aquele processo de pegar o caldo da cana-de-açúcar moída e fazer aquele processo de cozinhar naqueles tachos, você precisa de chama. Então, assim, ó, a quantidade de floresta que foi derrubada para alimentar essas chamas para a produção de açúcar foi enorme. Ah, gente, eu cheguei agora nessa parte, eu ainda estou lendo um livro lá do Laurentino Gomes, chamado Escravidão, volume 1, e há pouco, foi semana passada, eu consegui chegar naquela parte que fala como que se dava o processo de produção de açúcar no período colonial, e, cara, ele demandava uma quantidade enorme de madeira queimando, assim, ó, queimando o tempo todo, porque aquele processo de produção de açúcar era um processo praticamente fabril, era 24 horas por dia o pessoal trabalhando, mexendo nos tachos, evaporando evaporando o líquido que sai da cana-de-açúcar e deixando só aquele melado que depois vai acabar se transformando no açúcar que nós, no geral, assim, consumimos até hoje, tá? Outro artigo importante também na economia brasileira do período foi o algodão produzido principalmente no Maranhão, no Pará, na Bahia, Ceará, Minas Gerais e Goiás. Porque o algodão, se a gente for parar para analisar, a lavoura de algodão ela não requeria, na época, grandes investimentos, e até pequenos agricultores podiam explorar cultivar. Bom, o algodão brasileiro, ele alimentava as indústrias têxteis da Grã-Bretanha e ele concorria com a produção que era feita nos Estados Unidos. E aí, durante um período lá, especialmente na primeira metade da década de 1860, por causa que os Estados Unidos se encontravam numa guerra civil, né? Essa guerra civil é aquela que a gente vai estudar no próximo capítulo, chamada também de Guerra de Secessão. Ali, naquele período, a produção brasileira teve um forte impulso, porque o principal produtor de algodão nessa época eram os estados do sul dos Estados Unidos. Na verdade, esses estados do sul dos Estados Unidos, turma, eles produziam algodão desde que o sul dos Estados Unidos ainda era as 13 colônias, né? Fazia parte das 13 colônias. Então, a produção de algodão nos Estados Unidos ela era muito grande. Só que daí teve a guerra, como em guerra tu não tem uma guerra, se tu não tem uma capacidade de gente para mobilizar para uma guerra, por consequência vai parar a produção, e foi realmente o que aconteceu nos Estados Unidos, especialmente na região sul, porque assim, né, gente, a Guerra de Secessão, acho que vocês estudaram isso no 8º ano, a Guerra de Secessão, então você tinha os estados do norte, principalmente defendendo não só a questão da abolição da escravidão, mas um dos fatores, enquanto que o sul, que era a região dos Estados Unidos produtora de algodão, eles defendiam a manutenção daquela ordem escravocrata. Claro que, turma, quando a gente for estudar a Guerra de Secessão nos Estados Unidos, a gente vai ver que foram vários os motivos que levaram a esse grande conflito que acabou acontecendo lá. Não foi só um motivo. E tem vários motivos aqui que eu poderia mencionar para vocês. E uma outra cultura também não tão grande assim, não tão conhecida, assim, para falar a verdade, o cultivo do tabaco, né? O tabaco, que era uma mercadoria usada já há muito tempo nas operações de escambo, né? Então troca, por meio das quais se adquiriam africanos escravizados desde o período colonial. Então a Bahia, o sul da Bahia, aliás, até hoje a região sul da Bahia é uma grande região produtora de tabaco. Na verdade, as principais regiões produtoras de tabaco hoje é o sul da Bahia, e uma região aqui do nosso estado, ali da região do Vale do Rio Pardo, ali de Santa Cruz do Sul, né? Então ali há o grupo dos chamados fumicultores, né? A chamada fumicultura, a produção de fumo e tabaco. Pois bem, turma, tem uma outra atividade econômica que poderia mencionar aqui? Tem. Uma outra atividade econômica que aparece também em alguns estudos, isso não está no material de vocês, mas se vocês quiserem anotar ali, ali está aparecendo na verdade, né? Está aparecendo na verdade, não está bem explícito, mas está ali, a pecuária.
né, gente, a pecuária, mas a pecuária, né, em várias partes do país, pecuária e aí, por consequência, a produção de charque aqui no sul do Brasil, a pecuária ela se destinava ao mercado interno. Então, ali, por exemplo, a criação de mulas continuava suprindo a necessidade de transporte na região das lavouras cafeeiras. Isso até a chegada das ferrovias nas regiões cafeeiras. Então, até a chegada das ferrovias nas regiões cafeeiras, todo o transporte de carga ele se dava principalmente por mula, ou também, em casos não tão comuns, os bovinos, né, o gado bovino, o gado muar principalmente para transporte de mula, e o gado bovino criado para obtenção do couro e para produção de charque, né, a carne seca ali como a gente conhece aqui no Rio Grande do Sul. Bom, turma, a gente vai ver agora aqui, para nós darmos sequência, questões sobre a sociedade em transformação e desenvolvimento urbano. Bom, uma coisa que, né, turma, a gente vai ver aqui, trabalhando nesse tópico sobre a sociedade brasileira em transformação, é que a gente vai ver aqui nesse tópico algumas mudanças, mas também algumas permanências que caracterizaram a nossa sociedade aqui do nosso país durante esse período aqui do século XIX, tá, turma? Então, aqui, por exemplo, a estrutura econômica do país ela continuava fundamentada na grande lavoura de exportação, monocultora e escravista, né? Então, isso é uma característica aqui do nosso país, mas, por outro lado, a própria dinâmica da economia cafeeira e as riquezas que ela gerou vão acabar gerando significativas transformações. Então, vocês têm ali que a sociedade imperial brasileira ela era composta basicamente de 3 segmentos distintos. O dos brancos, de boas famílias, o famoso cidadão de bem, quase sempre ligados à propriedade da terra, né? Então essa era uma elite imperial. O grupo dos escravos, cujo trabalho impulsionava a economia do Brasil, então aquilo que eu havia mencionado para vocês na semana passada, como é que é? O Brasil é o café e o café é o negro, mas não só o café era o negro, o trabalho nas charqueadas era dos negros escravizados, o trabalho na produção açucareira era dos negros escravizados, o trabalho no cultivo do algodão era dos negros escravizados. Então, a nossa economia, durante quase 4 séculos, durante 3 séculos e meio, ela foi mantida através da exploração brutal do trabalho escravo. Ah, gente, então isso é um fato, isso é uma marca que no Brasil ela ainda permanece de um modo mais sutil, não assim, eu não digo que, aliás, até hoje, acho que eu já comentei isso com vocês em algum momento, a vida com vocês, mas até hoje no Brasil a gente ouve relatos e denúncias em algumas regiões mais distantes e outras nem tanto, de pessoas em condições de trabalho semelhantes à escravidão. Então é uma coisa que ainda permanece muito enraizada aqui no nosso país. Bom, e um outro grupo, que era o restante da população. Aí tinha brancos, mestiços, negros libertos de vários grupos sociais, aí então incluía pessoas de baixa renda até profissionais liberais de várias áreas, né? Então isso também era uma característica. Então a nossa sociedade, ela era e continua sendo bem variada, para falar a verdade para vocês. Então, os brancos pobres costumavam trabalhar nas lojas como vendedores ou caixeiros, né? Caixeiro é um nome genérico que se dava para quem trabalhava no comércio. Então, ali, por exemplo, o caixeiro podia trabalhar em escritório, em padaria, em taberna, em engenho, na distribuição de pão, na realização de cobranças. Esse é o caixeiro, é o vendedor, é o comerciante. Ou comerciário, não é comerciante. Comerciante é o dono da loja, comerciário é quem trabalha na loja. Então, assim, caixeiro é comerciário. E os mestiços, no geral, faziam esses trabalhos mais manuais, alfaiates, costureiros e artesãos de todo o tipo. Esse era o trabalho aqui, então,
dos mestiços. E aos poucos a gente vai vendo o desenvolvimento de um outro grupo social, que eram as chamadas camadas médias urbanas, à medida em que o Brasil vai passando por um lento processo de urbanização, porque assim, turma, só para lembrar um pouco vocês, o processo de urbanização no Brasil ele é bem lento. Se a gente for parar para analisar, até a década de 50, início dos anos 60, se a gente for pegar, por exemplo, lá no começo lá na década de 40 a 80 anos atrás, aproximadamente 80% da sociedade, da população brasileira vivia no campo. Aí dos anos 40 até os anos 60, esse número vem diminuindo, e hoje o número ele é praticamente inverso. Hoje você tem aproximadamente 80% da população brasileira vivendo nas cidades e um número inverso para fechar os 100% vivendo no campo. Então houve uma inversão na população brasileira, especialmente durante o século XX, que houve essa inversão. E aos poucos, né, então, essas camadas médias urbanas, integrado por profissionais mais qualificados que viviam do rendimento do seu trabalho. Aí vão entrar agrimensores, que é um engenheiro agrônomo, né, gente? Na verdade, o agrimensor, hoje, para você ter um emprego de agrimensor, você tem que fazer o curso de engenharia agrônoma, certo? Você tem que ter o curso de ciências agrárias, porque uma das funções do agrônomo também é medir, dividir e demarcar propriedades rurais, né? Então, agrimensor, como a gente chama. Agrimensores, médicos, dentistas, escultores, jornalistas, barbeiros, marceneiros, advogados, e por aí vai, né? Então, esse é um novo setor social e todos eles fazem parte dessa camada média urbana. E aí, assim, turma, o crescimento econômico durante o Segundo Reinado, ele acabou possibilitando às camadas mais ricas a adoção de costumes refinados que vinham da Europa, né, principalmente dos centros urbanos europeus. Por exemplo, era muito comum a presença de professores de francês, né, je ne parle, chéri, mon fier, porque francês tem que fazer biquinho para falar, né, chéri, chérion. Professores de francês e de piano nas famílias de elite. Então é por isso que quando vocês pegam, por exemplo, quando vocês pegam algumas séries e novelas brasileiras, que a gente chama de novela de época, certo? Especialmente aquelas novelas que retratam o século XIX, as famílias mais ricas têm na sua casa um piano ou um piano de cauda. E aí vai a filha lá e usa aquelas luvinhas de renda e começa esse tipo de musiquinha, né? Enfim. E por meio de casamentos eram feitas sólidas e rentáveis relações entre as grandes famílias, interessadas em preservar os seus bens e sua posição social. Então era uma época, por exemplo, onde a família rica, ela só casava seu filho com outra pessoa de família rica, certo? Esse negócio que a gente vê hoje, que a gente costuma ver, de uma pessoa pobre casar com uma pessoa rica, costuma não tanto, tá? Isso era muito mais dos contos, porque isso não era uma realidade muito comum aqui no nosso país. Então, as famílias mais ricas, elas queriam era manter a sua posição social e preservar os seus bens. E aí é o seguinte, turma, a diversão preferida da elite imperial eram os concertos líricos e as peças de teatro, que normalmente vinham os cantores líricos e as peças de teatro diretamente da Europa. Por exemplo, Dom Pedro II era um apreciador de ópera. Incentivou o aperfeiçoamento de músicos brasileiros, fornecendo-lhes bolsas de estudo na Europa. Então, o Dom Pedro ele tinha essa característica aí. As festas de salões, os saraus, encontros regulares nas casas das personagens mais ilustres da corte, eram os eventos apropriados para ouvir boa música e, obviamente, discutir política e economia. Então, eram nos saraus que você se encontrava para conversar, né? Cara, tá me lembrando de um tempo atrás, acho que faz o quê? Faz uns
Não sei como é que rolava isso aqui, mas lá na minha cidade, até alguns anos atrás, tinha nesse negócio de baile de debutantes, que acho que vocês, alguns de vocês devem ter passado, devem ter tido isso, mas eu me lembro que a festa, o baile de debutantes, cara, isso eram 3 dias. Tinha um clube lá na minha cidade que fazia 3 dias. Um dia era aquela roupa toda pomposa, o outro dia, na sexta era pomposa, no sábado era uma coisa mais esporte, e no domingo, de tarde, era uma coisa bem mais informal, assim, só para conversar, assim, o sarau das debutantes. Eu não sei se isso provavelmente também deve ter tido aqui na cidade, né, na cidade de Juiz. Mas lá, por exemplo, lá em São Borja, a gente via isso, né? Eu nunca fui disso, o máximo que eu fui uma vez disso foi num de uma prima que eu tinha lá, que fez toda, a família dela fez toda essa coisa aí, né? Porque eram várias, e eu nunca me chamou muito a atenção isso, né? Até porque não era o meio social que eu convivia, né? Então, mas eu fui porque eu fui fui pela família, né? Para representar, mas não era uma coisa assim que eu achava muito interessante. Eu achava aquilo não é muita. Bom, o certo é que mas já no segundo reinado havia uma grande festa popular que promovia o encontro da elite e do povo nas ruas da cidade, que é o carnaval. Né? Carnaval, que saudade do carnaval. que dificilmente a gente vai ver carnaval no ano que vem do jeito que está a coisa, né? Agora em 2021. É uma tristeza. O intrudo era uma brincadeira típica das camadas populares, aí incluindo os escravos, aonde as pessoas se divertiam por 3 dias atirando uma mistura de água, polvilho e lama umas nas outras. Essa é legal, carnaval na lama. Eu não sei se alguém de vocês já pegou isso, mas esse negócio de misturar água, polvilho e lama para jogar uma nas outras, cara, isso vira um grude. Isso vira um grude depois que fica todo embarrado, cara. Eu me lembro aqui na região, ali em Santa Bárbara, até pouco tempo atrás, tinha um dia lá, acho que era um domingo de carnaval, ou na terça-feira de tarde, domingo de tarde, que era o dia do baile na lama. Daí eles viravam um lamaçal, né? Não era era uma coisa de louco. E aí lá na minha cidade, a gente tinha o domingo de tarde, que era o domingo da lama, né? O domingo que a gente fazia o batizado dos que entravam no bloco, né? Dos bichos, e aí a gente fazia eles cavar um buraco e depois nós jogava água e terra, daí ficava um lamaçal, e quando vê nós estava tudo se lameando. Aí nós estava indo para a rua, na frente do bloco, com as bolas de lama e se jogando, e passando as pessoas na rua se jogando. O livro, isso aí era uma. Cara, era uma função. Tu chegava de noite assim para sair, tu chegava assim de noite para ir pro baile, e tu tinha que ficar um tempão com a cabeça de molho para tirar a terra e a sujeira dentro do ouvido. E, cara, tinha. Olha, a gente saía muito lameado, e o domingo era o dia da lama e a terça-feira era o dia da água. Aí na terça-feira de tarde a gente pegava os baldes, as bexiguinhas e se jogava, assim, havia as guerras de bexiguinha entre os blocos, passando, os caminhão passando em frente do QG dos outros, jogando água e bexiguinha. Então, o domingo era o dia da lama e a terça era o dia da água, né? Então isso, na verdade, é uma tradição. Isso era uma coisa que tinha já no século XIX, né? Então esse intrudo, né, como a gente chama. Mas, evidentemente, nem tudo era festa no país, tinha essa questão aí, legal, mas havia a violência estrutural da escravidão, certo? A violência estrutural agravada por torturas e outros castigos físicos, né? Já que é uma exploração bem grande e bem violenta, bem como abandono de crianças, exploração de menores, miséria, fome, que eram fatos comuns aos grupos excluídos da sociedade. Então, havia toda essa questão de cultura, de entretenimento, mas também haviam muitos problemas sociais que ainda persistem no nosso país
ainda hoje. Então, isso também era uma característica aqui do nosso país, lá nesse período que a gente chama de Segundo Reinado. A gente acaba, muitas pessoas acabam vendo só o lado bom da coisa, mas nem tudo tem o lado bom. A gente sabe que nem tudo tem, infelizmente nem tudo tem um lado bom sempre, né? Sempre vai ter um lado que não é bom, e é essa questão dessas permanências de violência. Na nossa sociedade, turma, a nossa sociedade, a sociedade brasileira, ela é muito violenta. A nossa sociedade, a gente acha que não, assim, ó, deixa eu só ver uma coisa aqui, eu estava vendo um artigo sobre isso, onde é que está aqui, a coroação, aqui, estava vendo um artigo aqui antes sobre isso, assim, ó, uma pergunta, né, o brasileiro é pacífico? E aí, no caso, claro, fazendo uma referência, no caso, quando fala que o brasileiro é pacífico, daí, no caso, o trecho que eu vou ler aqui para vocês, ele faz uma referência às revoltas regenciais brasileiras, né, que é o período que antecedeu ao Segundo Reinado. Para a historiadora Mônica Dantas, a sociedade brasileira reproduz uma falsa ideia de que o povo brasileiro é pacato, pacífico, o bom cabrito, quase. Mas a moderna historiografia afirma que o período regencial foi o mais conflituoso da história do Brasil recentemente. E recentemente, um sociólogo espanhol chamado Manuel Castells, eu acho que no material de sociologia deve ter alguma citação desse cara, do Manuel Castells, ele esteve no Brasil e afirmou que a sociedade brasileira não é simpática, é uma sociedade que se mata. Esse é o Brasil que a gente vê hoje na internet. E essa agressividade que a gente vê hoje na internet aqui no Brasil, na verdade, ela sempre existiu, certo? Esses discursos de ódio, essas difamações, essas agressões aí gratuitas e violentas, essa cultura da violência, enfim, isso sempre existiu no nosso país, certo? Não é do Segundo Reinado apenas isso daí, isso é uma coisa que vem do período do Segundo Reinado, vem do período do Primeiro Reinado, do período colonial, da ocupação do Brasil, enfim. O nosso país, ele é um país violento, ele nunca deixou de ser um país violento, essa que é a verdade. A ditadura militar foi muito violenta, a polícia em algumas regiões continua sendo tão violenta como sempre foi, então o nosso país, ele é um país violento. Nunca mudou isso. Infelizmente, parece que nós estamos chegando num estado. É melhor a gente nem tocar muito adiante, que quando vê a gente se incomoda mais ainda. Bom, turma, e também, agora pegando outro foco aqui, para falar sobre os incentivos à produção industrial, que é o ponto que a gente vai ver aqui agora, tá? Aqui, deixa eu só passar aqui uma parte. Bom, desde os tratados de comércio assinados com a Grã-Bretanha em 1810, ainda no tempo em que o Dom João VI se encontrava no Brasil, a gente vai ver que... Deixa eu só fazer um registro aqui antes. Deixa eu só fazer um negócio aqui antes, só um pouquinho. Atualizar. Agora vai. Tá. Agora vai dar certo. Eu estava vendo aqui um programa aqui que eu consigo... um coletor do Meet aqui, né, que eu uso no... Só fazer um negocinho aqui rapidinho. Tá certo. Agora vai. Então, assim, o Brasil vinha já há muito tempo, já no tempo ainda no período colonial, com um tratado de comércio assinado com a Grã-Bretanha, e desde esse tratado, as mercadorias britânicas, elas eram taxadas em apenas 15%. Né? Então, assim, com os produtos produzidos na Grã-Bretanha pagando uma taxa de apenas
15%, isso acabava desestimulando a produção nacional. Só que com uma crise financeira instaurada no país após a independência, então após o ano de 1922, a independência, no caso, então, a crise financeira no país após a independência alterou essa política alfandegária, porque a crise ela acabou sendo gerada pelos gastos para obter o reconhecimento internacional da independência. Porque assim, né, turma, vamos lembrar aqui um pouquinho vocês, que o Brasil, para ser reconhecido independente pelos Estados Unidos, Estados Unidos não, por Portugal, me confundi aqui, no caso, o Brasil ele teve que pagar uma indenização para Portugal, mas para pagar essa indenização para Portugal, ele teve que pegar dinheiro emprestado com a Inglaterra. Então, cara, tu abre um furo para tapar outro. Então era bem complicado aqui nesse primeiro período da história. E aí também, além desses gastos para reconhecer a independência, as dificuldades do setor agropecuário ali naquele período. Então, para obter, né, uma melhoria na balança comercial brasileira, em 1844, o ministro da Fazenda, Manuel Alves Branco, por meio de um decreto, cria a tarifa Alves Branco, que aumentava os impostos cobrados dos cerca de 3.000 artigos importados. Então, o que acontecia? Os produtos com similares nacionais passariam a pagar um imposto de 60% de importação. E aqueles que não tinham similar, o imposto passaria de 30%. Então, para importar coisa. Então, a ideia, né, desse imposto alto seria estimular a produção nacional. Mas, né, isso no início parecia ser uma solução para a questão orçamentária, isso acabou servindo também de estímulo à produção industrial em razão do protecionismo que se havia instalado. Aliás, turma, é uma coisa muito comum em vários países até hoje, que para proteger a sua produção, eles elevam as tarifas de imposto sobre determinados produtos. Uma coisa que a gente tem visto bastante hoje em dia, dentro dessas relações comerciais internacionais, vocês podem notar, é que o governo dos Estados Unidos, nos últimos anos, eles têm sobretaxado vários produtos que vêm da China, que vêm do Brasil. Vocês devem acompanhar aí as notícias para saber. E aí, então, o governo estimulou, assim, uma incipiente industrialização, especialmente no Sudeste. E, nesse contexto, começa a se formar um novo segmento das camadas populares urbanas, que é o segmento do chamado operariado, composto por homens, por mulheres e também por crianças, certo? Usadas para baixar os custos da produção. Assim, ó, turma, quando ali no material de vocês fala do operariado composto por homens, mulheres e crianças para baixar os custos da produção, na verdade há uma semelhança, assim, com a situação da Inglaterra lá no século XIX. Só que essa questão de se usar crianças aqui no Brasil para baixar os custos da produção, isso foi uma coisa que começou lá no Segundo Reinado e teve um aumento muito grande no começo da República. Então, assim, se a gente for pegar na chamada República Velha, que é um tema que a gente vai estudar no começo do terceiro ano, a gente vai perceber que há muita essa questão da exploração do trabalho infantil. É muito, gurizada, é bastante coisa ali mesmo, tá? Ali acontece muito em cima disso. Bom, turma, assim, ó, deixa eu só ver uma coisa aqui. Não. Acho que por hora eu acho que eu vou. Por hora eu acho que eu vou dar uma pausa aqui e depois a gente. E depois a gente pode. Turma, isso vai acabar levando a uma insatisfação dos britânicos com essas tarifas aí em cima dos produtos que eram feitos por elas, né? Na verdade, os britânicos eles estavam já habituados desde o início do século aos privilégios com o comércio dos seus produtos. E aí, então, como resposta a esse decreto lá em 1844 da tarifa Alves Branco,
Em 1845, o parlamento aprova uma lei em represália a essa tarifa Alves Branco, que é um projeto depois convertido na chamada Lei Bill Aberdeen. A Lei Bill Aberdeen, ela tornava legal o apresamento pela Marinha Britânica de navios negreiros de qualquer nacionalidade e autorizava os tribunais da Grã-Bretanha a julgar essas tripulações que fossem pegas transportando africanos escravizados. Né? Na verdade, né, gente, essa ofensiva de Londres pelo fim do tráfico negreiro, ela tinha como alvo o Brasil, que era para onde se dirigiam, então, ali, a maior parte dos africanos escravizados. Né, gente, assim, uma coisa que é importante, tá, é que lá em 1845, a escravidão ela estava começando lentamente a ser extinta, a ser abolida em alguns países daqui do continente americano. Não todos, mas em alguma parcela deles ele vinha sendo aí abolida. Pois bem, né, gente? Então, o Brasil acabou sendo o principal alvo, né? Porque era para onde iam ainda a maior parte dos africanos escravizados, e as pressões britânicas, na verdade, elas começaram lá em 1810, as pressões pelo fim do tráfico negreiro, quando o então príncipe regente Dom João se comprometeu, nos tratados assinados com a Grã-Bretanha, a abolir gradualmente o tráfico de escravos. Mas assim, né, turma, na verdade, o Brasil assinava, e aí durante a independência o Brasil até chegou a se comprometer mais uma vez em abolir o tráfico e abolir a escravidão por consequência, mas na verdade isso ficou literalmente só naquela coisa que a gente fala, uma expressão até hoje, para inglês ver. A lei estava lá dizendo, vamos cumprir essa lei, mas essa lei nunca acabou sendo cumprida, né? Então essa é uma promessa que nunca acabou sendo cumprida, então é por isso que ficou conhecida essa, né, para inglês ver. Então assim, ó, turma, só que a política de compromisso entre o governo imperial e os grandes proprietários de terras impediu uma solução imediata para a questão escravagista. E então, com a promulgação dessa lei, com essa lei chamada Bill Aberdeen, chegou ao ponto das relações entre Brasil e Inglaterra quase serem rompidas. E então, sem condições de adiar por mais tempo essa decisão, em 1850, o Brasil aprovou a Lei Eusébio de Queiroz, que extinguia, então, o tráfico de escravos. Tá? É claro que é o seguinte, né, gente, com a aprovação da Lei Eusébio de Queiroz, a entrada de africanos no Brasil cai drasticamente e o preço de um escravo dobra em poucos meses. Ali tem uma situação, né, turma? Ali vocês têm um quadrinho dizendo saiba mais, vocês estão vendo ali, ó. Ali diz naquele material, saiba mais, o seguinte, a pressão britânica para o fim do tráfico de escravos no Brasil, ela se deve a vários fatores. Entre eles, a gente tem que destacar o fim da escravidão nas Antilhas Britânicas, o que acabou tornando mais caro o açúcar britânico e tornou menos competitivo que o brasileiro. E também a necessidade da Grã-Bretanha em aumentar o mercado consumidor para seus produtos. Porque assim, né, turma, o que acontece? Escravo não ganha dinheiro, não tem renda. Sem renda, ele não compra. É uma lógica isso, turma, no final das contas. Então, assim, ó, com o fim do tráfico negreiro e da escravidão no Brasil, essa situação mudaria. E, além disso, muitos intelectuais britânicos defendiam o fim da escravidão no mundo, o que impulsionou a política do país em relação à questão escravista. Mas assim, mas a bem da verdade, turma, o que acontece? Quando fala a necessidade da Grã-Bretanha aumentar o mercado consumidor para seus produtos, porque, turma, pensa comigo, se pessoas estão, os ingleses naquele momento, eles estavam no auge da sua revolução industrial. A revolução industrial estava começando a se espalhar para outros países da Europa. Aquilo que depois a gente vai ver ali a partir de 1860, a gente vai ver
a chamada segunda revolução industrial, e vários países vão estar produzindo. Só que assim, turma, o que adianta você produzir e não ter para quem vender? E aí então os ingleses, baseados em cima de um discurso humanista, começam a combater o tráfico de escravos. Mas por trás desse discurso humanista está a necessidade dos ingleses desovarem as suas mercadorias produzidas. Então, a necessidade de mercado dos consumidores, e como está ali explicitado para vocês, escravo não tem renda, portanto não compra. Então, é um misto de humanidade, de humanismo, com interesses econômicos, que levaram a essas pressões dos ingleses para abolir o tráfico negreiro. É claro que, num primeiro momento, como que essa questão dos escravos acabou influenciando no Brasil? Algumas culturas começaram, algumas culturas agrícolas começaram a trazer escravos entre províncias. Então isso acabou estimulando o chamado tráfico interprovincial. Claro que o tráfico interprovincial não resolveu muita coisa. E aí, o fim do tráfico de escravos acabou liberando recursos para investimentos em outros setores, principalmente no meio urbano. Então, a partir de 1840, o Rio de Janeiro, a cidade do Rio de Janeiro, então sede do governo central e depois capital do Brasil até 1960, ela começou a receber uma série de melhoras, enquanto nos demais núcleos os equipamentos urbanos eram precários, isso quando existiam. De maneira geral, os centros portuários estavam em melhor situação do que os estabelecidos no interior, o fato que refletia uma estrutura econômica voltada para a exportação de produtos primários. Então, turma, as regiões mais urbanizadas, mais organizadas, eram as zonas portuárias, principalmente Rio de Janeiro e Santos. Bom, na década de 1850 foram fundadas no Rio de Janeiro e em outros centros urbanos, como Salvador, São Paulo e Recife, centenas de indústrias, alguns bancos, companhias de seguro, navegação, transporte e de gás. E o governo isentava de impostos a importação de maquinarias e facilitava o crédito dos investidores nos setores de serviço. E aí, então, por exemplo, a cidade do Rio de Janeiro, ela ganhou iluminação a gás, água canalizada, as antigas carruagens foram substituídas por bondes puxados por animais que ligavam os bairros de Botafogo e Tijuca. Algum tempo depois começaram a chegar os bondes elétricos, que eram considerados sinal de progresso, e nas vitrines dos estabelecimentos comerciais podiam ser encontradas as mais recentes novidades europeias. Então a cidade do Rio de Janeiro, ela era uma cidade, digamos assim, muito antenada à moda naquele momento. Nofa, como a gente costuma dizer. Só um pouquinho. Isso vai dar certo. Atualizar. Tá. Deixa eu só fazer mais um registro aqui antes. Beleza. Tocando adiante. E aí, a gente vai chegar numa situação bem polêmica até hoje na história do Brasil, que é a questão da Lei de Terras de 1850. Bom, gente, 1850, portanto, há 170 anos atrás, já foi tema de Enem, já foi tema de vários vestibulares que eu já vi por aí, a questão da Lei de Terras de 1850. Bom, turma, em 1850, o Parlamento Brasileiro instituiu a Lei de Terras, que alterava substancialmente os meios para adquirir terras no Brasil, uma vez que proibia a obtenção de terras públicas por qualquer meio que não fosse a compra. Estabelecia que imigrantes só poderiam comprar um lote de terra após permanecerem por 3 anos no país. E determinava a obrigatoriedade da inscrição das terras de todos os proprietários nos registros paroquiais. Isso vai mudar muito a questão agrária no Brasil,
Porque desde o início da colonização até a aprovação dessa lei, a terra ela podia ser obtida por 3 meios: doação da coroa portuguesa, no período colonial, herança ou ocupação. Mas a nova medida, ela vem para atender aos interesses da aristocracia agrária, porque dificultava o acesso e a posse da terra por parte de indivíduos que não tivessem recursos. Tá? Então, isso foi o que realmente acabou acontecendo. Não por acaso, a Lei de Terras, ela foi votada no mesmo ano da aprovação da Lei Eusébio de Queiroz, que era aquela lei que proibia o tráfico negreiro. Com o fim do tráfico de escravos, os grandes proprietários rurais se viam ameaçados e reagiram pressionando o governo a dificultar o acesso à terra. A Lei de Terras ela impediria, por exemplo, que poceiros mais pobres, imigrantes e ex-escravos obtivessem a posse legal das terras que cultivavam, garantindo assim a oferta de mão de obra barata para as lavouras, principalmente de café. Bom, segundo o historiador Vitor Amorim de Ângelo, os impactos da criação dessa lei, eles são sentidos até hoje, sim. A própria ocupação das terras havia se tornado uma questão complexa demais, especialmente após a independência do Brasil, quando o sistema de sesmarias foi definitivamente suspenso. Portanto, a aprovação da Lei número 601, 3 décadas depois, foi uma tentativa de organizar as doações de terras feitas desde o início do processo de colonização portuguesa. Mesmo tendo sido um passo importante para regulamentar a questão fundiária, a Lei de Terras teve pouca consequência prática, exceto a dificuldade criada para o acesso à terra pelas camadas mais pobres da população e pelos imigrantes que se viram obrigados a trabalhar nas grandes fazendas de café. E na medida em que aumentou o preço da terra, exigindo também o pagamento à vista e em dinheiro pelo ato da compra, a Lei 601 contribuiu para manter a concentração fundiária que marca a nossa realidade até hoje, certo? Então, assim, ó, turma, o que acontece? Vamos supor que eu fosse um camponês pobre, não importa o grupo que eu pertenço, não sendo imigrante, e ocupo uma terra faz anos. Eu chego, ocupei uma terra lá, tá? Mas eu não tenho registro de posse dela. E eu não tenho como pagar por esse registro. Quem tem condição de pagar esse registro? Quem tem muito dinheiro. Quem tem muito dinheiro? Os grandes proprietários rurais. Então, o que vai acontecer? Chega um grande proprietário com dinheiro, compra o documento, né, forja um documento e diz: essa terra é minha, portanto, você está fora dela. E aí o que eu vou fazer? Vou ter que trabalhar numa fazenda de empregado, certo? Então, a principal consequência da Lei de Terras em 1850, e isso foi tema de um Enem alguns anos atrás, foi o aumento da concentração fundiária, que ainda é um fenômeno muito grande nesse país. Nesse país há muito pouca gente detendo uma grande parcela significativa das terras produtivas que existem nesse paísão aqui que a gente vive, certo? Então, a Lei de Terras, ela contribuiu, sim, para manter essa concentração fundiária. Se vocês querem ler a matéria completa aqui, vocês podem olhar ali, digitem aquele link que está aparecendo ali no final da página 43, que vocês vão conseguir observar bem essa parte, tá, turma? Então, tocando adiante, vamos falar sobre a questão dos escravos e imigrantes no Sudeste, que é um ponto aqui que eu quero mencionar para vocês hoje. Bem, turma, as mudanças geradas pela cafeicultura, pelo fim do tráfico de escravos e pelo desenvolvimento de atividades industriais, elas acarretaram significativas modificações nas relações socioeconômicas, à medida que a carência de cativos, escravos, para o trabalho crescia, tanto no Sudeste quanto no resto do país, vai se estabelecer ali novos tipos de relação social. Isso contribui para o aumento do número de trabalhadores livres, muitos deles imigrantes, que começaram a vir para o Brasil
principalmente após a abolição, do tráfico de escravos em 1850. Na verdade, uma informação aqui que ela não aparece muito, na verdade, nessa época, onde começa a chegar em grande massa esse número de imigrantes europeus, primeiro ponto que é assim, pensa comigo, nessa época, vários países da Europa, eles estavam em conflitos. Nessa época, a partir ali, ó, de 1805, especialmente a partir da década de 1850. A Itália está passando por um processo de unificação, vários países se encontram em situações conflituosas, vários países da Europa em situação de miserabilidade. E aí o governo acaba estimulando o governo brasileiro começa a dar certos estímulos, supostamente, para esses imigrantes virem para cá. Mas, turma, uma coisa que também aparece muito é que nessa mesma época, a partir da década de 1850, está rolando lá na Europa, isso é uma coisa que eu teria que ter trabalhado isso com vocês, está rolando na Europa muita teoria relacionando a cor branca com a civilização. E aí um teórico, um autor, eu não sei de quem que é essa frase, não vou lembrar agora, vocês podem pesquisar, um cara disse que é o seguinte, que o Brasil, para se tornar um país desenvolvido, civilizado, entre aspas, era necessário branqueá-lo. Porque a população negra no Brasil, ela era muito alta no Brasil na época, bastante, ela nunca deixou de ser alta, a população negra no Brasil. Só que naquela época era mais alta, e aí rolava, assim, esse tipo de discurso racista lá nessa época, que dizia que o Brasil, para se tornar um país desenvolvido e civilizado, era necessário branqueá-lo. Então, a partir dessa década, a partir especialmente depois de 1850, que a gente vai ver um grande aumento da imigração europeia para o Brasil. A maioria de nós aqui que temos algum parentesco europeu veio para cá depois disso. Pois bem, os fazendeiros, num primeiro momento, eles tentaram suprir a falta de mão de obra, como eu já mencionei para vocês antes, através do tráfico interprovincial de escravos, que era simplesmente tirar escravos do Nordeste, o Nordeste que estava numa crise econômica bem grande, o setor açucareiro principalmente, e deslocar esses escravos para o Sudeste cafeeiro. Só que, para os fazendeiros do Sudeste, era mais barato e mais eficaz você trazer a mão de obra livre, usar a mão de obra livre do imigrante. Porque, turma, o que acontece? Depois de 1850, o preço do escravo, mesmo o escravo que vivia no Nordeste, ele decola. Porque uma coisa é fato, turma, escravo, a taxa de reprodução é muito baixa. Escravo não se reproduz, praticamente. Porque é o seguinte, turma, o filho do escravo também vai ser escravo. Era uma consequência, infelizmente. Isso aconteceu no Brasil, isso é uma vergonha, enfim. Bom, entre 1847 e 57, o senador Nicolau de Campos Vergueiro, ou simplesmente Nicolau Vergueiro, como ele é mais conhecido, ele contrata famílias belgas, suíças, alemãs e portuguesas para trabalhar na sua fazenda, no interior de São Paulo, pelo chamado sistema de parceria. É Itaipateria. Por meio desse sistema, todas as despesas com a viagem, a manutenção e a instalação dos imigrantes do Brasil era assumida pelo fazendeiro. E os imigrantes, eles recebiam um lote de terra para cultivar, e no final da colheita, após quitar as suas dívidas com o fazendeiro, eles ficavam com uma parte do dinheiro das vendas do café. Só que o sistema foi um fracasso. Porque mesmo podendo parcelar o saldo da dívida com o proprietário, com 6% de juros anuais, os imigrantes não conseguiam quitar os débitos, já que tudo aquilo que eles precisavam para cultivar e sobreviver até a colheita era cobrado pelos fazendeiros. Além disso, muitas garantias contratuais estabelecidas para os colonos foram simplesmente desprezadas pelos proprietários, já que os proprietários eles estavam acostumados a tratar os seus trabalhadores
anteriormente escravizados com brutalidade. Sabe o que aconteceu, turma? Começou a rolar muita revolta de imigrantes. Os imigrantes simplesmente começaram a se rebelar com aquilo lá, começavam a mandar cartas para os seus parentes lá da Europa dizendo: é uma cilada, Bino, não vem para cá, fomos tapeados, estamos sendo explorados pior que os escravos negros que estavam aqui antes. E aí, então, houve uma redução drástica na imigração até 1870, quando, a partir desse ano, o governo brasileiro e as autoridades paulistas passaram a investir em propaganda na Europa, procurando mostrar as opções de trabalho existentes no Brasil e, assim, atrair imigrantes. Então, turma, essa questão da imigração, deixa eu ver se vai aparecer aqui, ver se vai aparecer aqui adiante. O governo começou a publicar vários cartazes na Europa, dizendo: o Brasil é um bom lugar para se trabalhar, o Brasil é um lugar onde você, em se plantando, tudo dá. E aí o pessoal foi caindo nessa conversa e foi vindo para cá. Então é porque, assim, né, gente, a partir de 1870, que nem eu havia comentado com vocês antes, a Europa passava por uma séria crise decorrente das guerras associadas aos processos de unificação italiana e alemã. Deixa eu só ver se vai ter aqui uma questão da imigração, questão religiosa, questão... tem aqui. Não vai ter, mas vamos ver uma coisa aqui. Não vai aparecer aqui porque é meio complicado. Galeria, línguas africanas, consolidação, passado, presente. Não tem aqui no material, olha só, não tem aqui, mas é uma coisa interessante. Depois, Guerra do Paraguai, Brasil e Inglaterra, questão Christie, relação do Brasil, só ver uma questão do Uruguai, intervenção do Brasil. Não. Meu Deus do céu, quanta coisa. Mulheres na guerra, pintores e a guerra, revoltas do segundo reinado. Teve algumas revoltas populares no segundo reinado, que não são muito conhecidas aqui, e dificilmente são mencionadas aqui na nossa história, né? Essa aqui eu conhecia. Revolta do Quebra-Quilos, Revolta do Vintém. Essa Revolta do Quebra-Quilos eu vi numa Olimpíada de História uma vez, uma questão sobre isso. Eu nem sabia disso. Bom, então assim, como eu falei, a Itália e a Alemanha principalmente passavam por esse processo de unificação e, devido à falta de trabalho, e isso acabou acontecendo em boa parte desses países europeus, devido à falta de trabalho, um grande número de europeus acabou migrando para a América motivado pelo sistema de contrato, que definia salários e prêmios de acordo com as colheitas. Esse sistema de parceria, o sistema de parceria que existia antes, vai dar lugar ao regime de colonato, aonde o Estado, o governo brasileiro, assumia as despesas de viagem do imigrante e esse recebia, além de uma porcentagem de parte da colheita, um salário fixo. Então, no final do Império, havia mais de 350 mil imigrantes no Brasil, em geral, concentrados nas áreas cafeeiras. Essa foi a grande marca aqui desse período, então, que a gente vai ver. Turma, eu até quero fazer um comentário aqui com vocês. Na verdade, eu até vou mostrar aqui para vocês uma outra parte. Eu quero mostrar aqui para vocês uma outra parte. Deixa eu interromper aqui agora, porque eu fiquei curioso nisso aqui. Vamos meio que aprender juntos aqui agora. Opa, o que eu fiz? Patetei aqui, boca aberta. Peraí. Vou apresentar agora. Uma guia do Chrome. Vai. Que olha só, turma. O reinado do Dom Pedro, isso não é uma coisa que vai aparecer em vestibular. Raramente. Isso vai aparecer revoltas do segundo reinado em alguma Olimpíada de História do Brasil, que vocês não participam, né? A escola não tem esse costume. Então, mas eu já sabia de alguma delas. Na verdade, o reinado de Dom Pedro II ele foi marcado por várias revoltas que eclodiram no campo e na cidade. No caso,
com reivindicações diversas ligadas ao cotidiano de homens e mulheres livres pobres. Nas cidades, por exemplo, artesãos e trabalhadores sem emprego fixo estavam insatisfeitos com a falta de comida e os altos preços das mercadorias. Particularmente no Nordeste, devido ao aumento do preço dos escravos decorrente da proibição do tráfico, a mão de obra livre passou a ser ampliada, embora em condições precárias e sem qualquer direito. Além disso, houve uma queda dos preços dos artigos de exportação, esgotamento do solo e aumento de homens livres miseráveis. Para piorar, a população de várias províncias estava insatisfeita com o recrutamento militar forçado para a Guerra do Paraguai, o aumento de impostos, o registro civil de nascimentos e óbitos, o censo e a aplicação de novos padrões de censos e medidas. Então, aqui algumas revoltas que eclodiram no segundo reinado. Vamos ver aqui uma coisa, tem 5 revoltas, elas não são estudadas, elas não são, assim, para falar a verdade para vocês, turma, eu nunca vi elas caindo em vestibular, certo? Não sei se eles vão querer forçar isso tanto. A primeira das revoltas, conhecida como Ronco da Abelha. Nossa, já viram? Vocês sabem como é que é uma abelha zunindo, né? Todo mundo aqui já deve ter visto uma abelha zunindo. Aqui no fundo de casa tá cheio de abelha sempre, né? Mas é aquelas abelhas pequenininhas, mirinzinhas, aquelas que dá aquelas abelhas jataí, dá um melzinho bem bom, assim. Aqui no fundo de casa é cheio disso, a gente tem ali as caixas, né, dessas abelhas. Bom, em 1851, os decretos que organizavam o censo geral traziam uma novidade. O registro de cidadãos livres, antes feito pela Igreja, ficaria a cargo do Estado, que já registrava a população escravizada. Essa medida integrava o projeto modernizante de Dom Pedro II para organizar o controle demográfico. Só que a população não entendeu assim. Burburinhos começaram a espalhar a notícia de que os decretos do censo faziam parte de um plano geral para escravizar os cidadãos pobres. Olha a fake news aí, gente! E aí, por causa dessas mentiras, dessas notícias mentirosas, dessas fofocas, fake news e outras formas que vocês queiram falar, várias revoltas surgiram no interior do Nordeste, cabeçadas pelo líder Pedro Ivo, que já havia lutado ao lado de grupos populares na praieira. Em Pernambuco, as revoltas foram chamadas de Guerra dos Maribondos, Ronco da Abelha, proferindo as palavras de ordem: abaixo a lei, morra o governo. Centenas de pessoas invadiam igrejas e cartórios, e quebravam estabelecimentos públicos com medo de serem escravizadas. E aí, para conter a reação, no dia 29 de janeiro de 52, o governo suspende a execução dos registros de nascimento e óbito e o censo geral. Aliás, essa questão do registro civil de nascimento e óbito, isso só vai mudar oficialmente com a proclamação da República e a separação oficial entre Igreja e Estado. 130 anos atrás, certo? Vamos para a próxima. Carne sem osso, farinha sem caroço. É o nome disso aqui, gurizada, pelo amor de Deus. Problemas políticos, escassez e alta dos preços da farinha de mandioca e da carne seca fizeram com que a Câmara Municipal de Salvador entrasse em verdadeira greve com o presidente da província, verdadeira guerra. Em 1857, a Câmara de Salvador havia baixado um conjunto de regulamentações para controlar o preço dos alimentos e evitar práticas monopolistas. O presidente da província, João Lins Vieira Cansanção de Sinimbu, aprovou a medida em caráter temporário, pois era adepto do livre funcionamento dos mercados e defendia os interesses dos atacadistas e monopolistas. Depois de idas e vindas das regulações, guardas da Força de Segurança, subordinados a Sinimbu, entraram em confronto com os fiscais de preços da Câmara de Salvador. Para controlar a situação, Sinimbu substituiu diversos vereadores da oposição por seus suplentes, o que era previsto na lei. A Câmara, composta quase que totalmente de suplentes, passou a apoiar abertamente o Sinimbu. O estopim da crise ocorreu na Santa Casa de Misericórdia da cidade, num domingo de quaresma. Mulheres conhecidas como recolhidas, que eram as moças solteiras e geralmente pobres,
protestavam contra os maus tratos praticados pelas freiras. Elas foram resgatadas pelos manifestantes e se juntaram à massa revoltosa, que incluiu suas reivindicações. Na Praça do Palácio, a multidão gritava: queremos carne sem osso e farinha sem caroço. E aí, o caroço comeu, certo? Alguns meses depois foi designado um outro dirigente para a província da Bahia. Olha que revolta bem aleatória essa, né? Mas, enfim, não foi tão tranquilo assim o segundo reinado. Guerra das Mulheres. Eita, olha essa, ó. A Lei 2556 de 1874 alterou a forma de recrutamento de soldados para o Exército e as Forças Armadas, instituindo juntas de alistamento e sorteio. A junta era formada pelo juiz de paz, a autoridade local mais graduada do local, e pelo pároco. A lei deveria, no primeiro ano de vigência, arrolar todos os homens solteiros e casados que tivessem entre 19 e 30 anos de idade. Corriam boatos, ó, fake news aí, ó, de que os chefes políticos manipulariam a junta de alistamento de modo a priorizar o envio dos filhos dos seus adversários aos combates. Entre os insatisfeitos com a medida estavam os grandes proprietários, que temiam perder a mão de obra, e as mulheres, com medo de perder os seus maridos, irmãos e filhos. Em 1875, como protesto, um grupo de cerca de 300 mulheres foi até a igreja matriz, lá em Mossoró, Rio Grande do Norte, rasgou os editais de convocação do alistamento fixado nas paredes. Na casa do juiz de paz, as mulheres destruíram os papéis relativos ao alistamento. Foram também a sede do jornal Mossoroense, que iria publicar cópias desses documentos, e destruíram os exemplares. Forças policiais chegaram a entrar em confronto com o grupo na Praça da Liberdade, mas a situação logo foi controlada. Entre as líderes do movimento estavam Ana Floriano, Dona Maria Filgueira, esposa do capitão Antônio Secundes Filgueira, e Dona Joaquina Maria de Góes, mãe do historiador Francisco Fausto de Souza. Ô, louco, bicho! Então, olha só, as mulheres ficaram pistola e foram pra rua lá em Mossoró e tocaram o terror, né? Destruindo tudo que é publicação ali, defendendo esse negócio do alistamento. Essa que eu conheço, ó, a revolta dos quebra-quilos, em Campina Grande, na Paraíba. Sobre essa revolta, eu vi uma vez, caiu uma questão sobre ela na Olimpíada Nacional de História do Brasil, acho que 2016 ou 2017, não me lembro. Em 1875, então, pessoas invadem a feira de Campina Grande, na Paraíba, para protestar contra os novos pesos e medidas fixados pela administração municipal. A maioria dos revoltosos era composta de analfabetos, desconfiados de que as novas formas de medição visavam, de algum modo, ludibriá-los. Para manifestar o descontentamento, quebraram os moldes de quilos, as medidas, e jogaram os pesos num açude da cidade. E os feirantes não tinham, porém, outra opção. Quem não usasse os novos padrões poderia ser punido com prisão de 5 a 10 dias e ainda pagar multa. Aos poucos, a revolta se alastrou por outras vilas e cidades paraibanas e chegou a Pernambuco, Alagoas e Rio Grande do Norte. O negócio foi grande. O clima esquentou ainda mais por causa do aumento da cobrança de tributos, mas a repressão pelo governo imperial foi rápida. As tropas do governo, armadas de baionetas e espingardas, chegaram por mar a bordo do navio Werneck. Os líderes do movimento foram processados e alguns obrigados a reestabelecer novos pesos e medidas, por eles destruídos nos mercados e nas feiras. Há 145 anos atrás, na nossa história. E aqui, por último, a revolta do Vintém. Essa aqui ela já é um pouco mais mencionada na história do Brasil e em alguns materiais. Lideradas pelo médico e jornalista Lopes Trovão, cerca de 5.000 pessoas se aglomeraram em frente ao Palácio Imperial, no Rio de Janeiro, em 1879. Os manifestantes queriam entregar a Dom Pedro uma petição solicitando a revogação da taxa de 20 réis, que é o equivalente a um vintém, sobre as passagens dos bondes puxados a burro. A polícia não permitiu que a multidão se aproximasse do palácio. O imperador se comprometeu a receber uma comissão para negociar, mas Lopes Trovão e outros militantes republicanos não aceitaram a proposta. Um manifesto foi divulgado convocando Dom Pedro a ir ao encontro do povo.
jornais e panfletos distribuídos pela cidade pregavam o boicote à taxa e incitavam a população a reagir com violência, arrancando os trilhos. Uma nova manifestação foi convocada, dessa vez na Praça 15 de Novembro, aos gritos de Fora o Vintém! A multidão espancava condutores, esfaqueava mulas. Pô, cara, o que a mula tem a ver com isso? Tombava os bondes e arrancava os trilhos da rua Uruguaiana. 2 pelotões do exército reprimiram os manifestantes e à época se falou 15 a 20 feridos e de 3 a 10 mortos. A cobrança da taxa passou a ser quase aleatória e, acuadas, as companhias de bondes pediam ao governo que revogasse. Revoga a taxa, senão nós vamos se dar mal. Então foi isso que acabou acontecendo ali no Brasil. Na verdade, essa revolta do Vintém eu já tinha ouvido falar dela em alguns livros de história, mas essa revolta dos quebra-quilos eu só aprendi depois que eu comecei a dar aula. Essas outras revoltas ali que eu mencionei para vocês antes, conforme vocês viram, eu vou falar para vocês, eu não tinha um conhecimento anterior delas, para falar bem a real para vocês. Eu não tinha esse conhecimento ali. Turma, então... dessas questões aqui, dessas questões que estão aparecendo, deixa eu só dar uma procurada aqui um pouco, eu me perdi uma parte aqui agora, só um pouquinho. Ixi, fechei a janela, só um pouquinho.